Na aula de hoje a gente começa a entrar numa área muito legal do Grasshopper, que a gente começa a falar sobre condições e testes. Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje vai ser um assunto muitíssimo importante, tá? Que com o tempo que a gente vai avançando no Grasshopper, a gente tem que saber fazer essas coisas e criar o assunto que vai ter da aula de hoje, tá? E criar o quê? O que a gente vai estar criando? A gente vai estar criando condições, tá? E aplicando testes dentro do Grasshopper. O que eu quero dizer com isso, tá? Digamos o seguinte, a gente quer que aconteça alguma coisa no Grasshopper, por exemplo, uma extrusão, tá? E a gente quer que faça o seguinte, eu só quero que tu faça a extrusão nessas superfícies que tenham mais do que 50 metros quadrados. Tu já pensou como é que tu pode fazer isso no Grasshopper? E é uma coisa que pode ser bem legal, né? Imagina tu separar tudo que tem 50, tu dá uma extrusão de tal tamanho, tudo que tem 100 tu dá em outro tamanho e assim tu vai fazendo. É uma coisa bem legal de tu pensar, né? E isso já tem um tempo, né? Já tem um tempo, como é que eu posso dizer pra vocês? Isso aí já é usado há muito tempo, tá? E a gente não percebe que isso é usado dentro dos softwares que a gente usa e tudo mais, tá? Porque geralmente eu que aprendo Python, isso são as condições, por exemplo, if, else, elif, tá? E a gente vai fazer essa mesma coisa dentro do Grasshopper, tá? Sem pensar muito em Python, porque eu sei que a galera ouve Python e já fica pensando em linha de código. Não, calma. É bem simples, tá? Eu vou mostrar pra vocês na aula de hoje, beleza? Então tá, olha só, como eu tava falando, condições e testes, tá? Todos esses componentes que estão aqui são alguns que eu consegui pensar agora que fazem esses testes, né, de alguma geometria e a gente consegue depois criar condições com ele, tá? Olha só, eu vou dar uma passadinha aqui rapidamente neles, tá? Esses primeiros que a gente tem aqui, eu separei, eles são basicamente testes de forma, tá? Olha só, esse primeiro aqui, ó, isPlanar, tá? Que tem esse planar e tem esse outro que é o isPlanar, tá? Basicamente é o seguinte, esse planar, tá? Ele vai testar uma curva para ver se ela é plana ou não, tá? Então olha só, ele pede uma curva e ele vai dizer, ó, se ela é plana ou não, tá? Qual que vai ser esse plano dela? E aqui tem o deviation, tá? Que é o quão fora do plano ela vai estar. Alguma coisa nesse tipo, tá? Vamos pensar dessa maneira. Então a gente tem esse plano que a gente consegue fazer um teste, tá? Por exemplo, olha só. Vou fazer uma linha aqui, tá? Desse jeito aqui. E agora eu vou pegar e levantar aqui alguns pontos nela, tá? Vou levantar esse ponto, esse ponto. Vou levantar ela aqui, tá? Curve, trazer ela aqui pro Grasshopper. E olha só, ele pede uma curva, então eu vou botar uma curva, tá? E olha só, ele vai dizer, essa curva ela é plana? Não. Então ele vai me dar aqui, ó, falso. Essa curva não é plana, tá? Nesse momento eu acho uma coisa legal que a gente começa meio que conversar assim com o computador, tá? A gente fez uma pergunta, é plana essa curva? Ele respondeu, não, é falso. Ela não é plana. E se a gente fizesse, por exemplo, fazer só uma linha aqui, ó, uma linha bem simples, ó, polyline aqui, aqui, aqui. Agora eu vou botar ela aqui no meu Grasshopper, ó, eu perguntei, essa curva, ela é plana? Ele falou, true, ela é plana sim, tá? Vou pegar agora, eu vou referenciar as duas para vocês verem, ó, essa e essa. Ele vai dizer, ó, a primeira curva da tua lista não é plana, mas a segunda ela é. Então, ó, a primeira é false, porque ela não é, e a segunda é true. Beleza? Então, isso aqui é o exemplo que eu ia dar para vocês com o planar, tá? Então, basicamente, a gente está fazendo um teste aqui, tá? A gente está fazendo um teste, seguinte, ó, pega essas curvas e me diz se elas são planas ou não, tá? Nesse caso, ele disse, a primeira não é, então é false, e a segunda não é. Desculpa, a segunda é, então é true, tá? E a gente pode fazer isso com muitas geometrias, e não só com curvas, olha só. A gente tem esse point in curve, tá? Esse e esse aqui, ó, são esses dois. O que eles fazem? A gente pode pegar vários pontos e pegar uma curva fechada e testar se aquele ponto está dentro daquela curva ou não. E isso é muito interessante, muito interessante. Aí tem esse aqui que a gente consegue fazer o ponto para uma curva e esse aqui para várias curvas, tá? A gente tem também aqui, ó, o point in BRAP. Tem aqui, ó, BRAPs e BRAP. A gente pega um ponto e a gente vai testar se ele está dentro de um sólido ou não, tá? Depois a gente tem esse aqui, ó, shape in BRAP. A gente pega uma forma e a gente vai fazer um teste se ela está dentro de uma outra forma ou não, tá? Isso é muito legal. Tem esse point in trim também, que ele é um pouquinho mais específico, mas foi um que eu lembrei que eu uso muito também, tá? Que basicamente ele vai testar um ponto se ele está numa parte que foi cortada de uma superfície que é trimmed, tá?
Mas beleza, olha só. A gente tem tudo isso aqui pra gente testar, certo? A gente consegue fazer esses testes e a gente sempre retorna isso aqui, ó. Esse false e true, tá? Que é basicamente respondendo a tua pergunta. Essa curva aqui, no caso, essa curva aqui, ela é plana? A primeira não, é false. Mas a segunda que a gente desenhou aqui, sim, então é true, beleza? Então a gente consegue fazer esses testes com geometrias. Tem muitos outros que a gente pode dar uma olhada, mas não tem por que a gente passar por todos aqui, né, nesse vídeo de hoje. Tem muitos plugins também que oferecem novas condições, tá? Então esses aqui, ó, são o que a gente trabalha mais com geometria. Beleza, olha só, e agora a gente tem aqui, tá, esses testes aqui, beleza? Que a gente acha eles nas abas de operadores, tá? Esse include não, eu vou mostrar ele depois, mas eu acho que ele também cabe aqui. E esses testes que a gente está mostrando aqui, tá? Eles são mais para dados, assim, operações. Por exemplo, a gente tem larger than, smaller than, que é basicamente maior que, menor que. Similaridade, tem aqui, ó, equalidade com uma tolerância, qualidade. Então, isso aqui a gente começa a testar mais, tem aqui um repetido, a gente começa a testar mais com números, assim, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, eu vou desenhar umas curvas aqui, eu não sei quais são os tamanhos dela, tá? Vem aqui, botar aqui. Ó, peguei todas essas curvas aqui, eu vou referenciar elas no meu Grasshopper. Trouxe para cá. E agora eu quero saber qual que é o tamanho delas. Beleza? Deixa eu dar um espacinho aqui, trazer isso aqui para cá. Ó, tem minhas curvas aqui, eu quero saber qual o tamanho delas. Qual a extensão delas? Posso usar um lente, esse aqui, ó. Beleza. Beleza, e esse componente aqui, ó, ele me retorna esses valores, ó. Minha primeira linha tem 33 metros, minha segunda tem 21, minha terceira tem 7 e a minha quarta tem 21 de novo, tá? E olha só, a gente pode pegar esses valores e fazer o seguinte, ó. Quais deles são menores do que, por exemplo, 10 metros? Como é que a gente faz esse teste? Tá? A gente pode vir aqui, ó, usar o smaller than. E aí, olha só, o que ele pede? Ele pede um número para testar e esse outro número para ele fazer essa comparação, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui essa minha lista aqui de distâncias e vou botar aqui no meu A. E eu vou botar agora um valor, por exemplo, aqui, ó. O máximo é 33, eu vou botar de 0 até 35. Beleza? E olha só. Deixa eu pegar um painelzinho aqui para a gente dar uma testada, vou pegar esse outro painel aqui, vou botar o valor que está sendo testado e aqui no último eu vou botar o resultado desse teste. Olha só, o smaller than a gente está fazendo o seguinte, esses números que estão na minha lista são menores do que 0? Ele vai dizer, não, false, eles não são menores do que 0. Beleza, então agora, como a gente vai aumentando esse valor aqui no slider, ó, vou aumentar para vocês. Ó, vou aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, 8, 9. Beleza, 9. Agora 9, olha só. Esses números que eu estou testando aqui, eles são menores do que 9? Ele apareceu aqui, ó, 1 é menor do que o 9. 1, no caso, um desses valores é menor do que 9, que no caso é o 7.9. Tá? E à medida que a gente vai aumentando, ó, por exemplo, o próximo é 21, eu vou pular aqui para o 20, 21, 22. Agora olha só, os números que eu tenho aqui são menores do que 22? Ele vai dizer aqui, ó, o primeiro não é, então é false e o resto é tudo true. Tá? Então ele começa a fazer esses testes com os números, como a gente pode também ver aqui, ó, larger than, maior do que. É a mesma coisa, deixa eu pegar e botar aqui, eu vou botar o resultado aqui. Tá? Estamos calculando agora com larger than. Olha só. Esses valores da minha lista, deixa eu botar aqui, 8, 10. Esses valores da minha lista, eles são maiores do que 10? Ele vai dizer, ó, o primeiro valor sim, ele é maior do que 10. O segundo também é maior do que 10. O terceiro, pô, não é, então é false. O quarto, sim, é maior do que 10, então ele vai dar esse true. Beleza? E aí a gente tem também um outro aqui, ó, só mais um para mostrar para vocês, vou apagar esses dois aqui, que é o equality, tá? Olha só, ele vai calcular para ver se os números são iguais de fato.
Aqui vai ser difícil de eu pegar, ó, porque ele está com esses pontos depois da vírgula, mas a gente pode vir aqui e botar integer, tá? Que aí, ó, ele arredonda, beleza? Então vamos fazer o teste agora. Olha só. Voltei aqui. Beleza. Os números que estão aqui, eles são iguais a 6? Não, nenhum é igual a 6 por enquanto. Vamos botar aqui, ó, 8. Ó, tem um número aqui que tem um 8. Então, olha só, os números que eu estou testando são iguais a 8, que é o número que está aqui. Ele vai dizer, ó, o primeiro não, false, o segundo não, false, e o terceiro, ó, que é 8, ele vai dizer true. O terceiro valor é, sim, igual a 8. E o último não, tá? Então, esse aqui a gente trabalha mais com dados, tá? Com dados. Outro a gente trabalha mais com geometria. Esse aqui são com dados. A gente tem aqui, ó, o equality com tolerância, similaridade, e esse aqui é include, tá? Esse aqui a gente pode pegar um valor e dizer, esse valor, por exemplo, 0.5, ele está dentro de 0 e 1, ele vai retornar a mesma coisa, só que isso aí a gente faz basicamente um domínio para ele calcular, tá? Então esse aqui a gente pode dizer, 8, ele está entre 0 e 10, ele vai dizer, sim, está entre 0 e 10, está entre esse intervalo, beleza? Mas aí eu pergunto para vocês, tá, olha só, a gente tem aqui esses valores, o que a gente faz com eles agora? Tá? A gente só tem true e false, o que a gente pode fazer com isso agora? É muito simples, tá? O que a gente pode fazer. Agora a gente vai começar a aplicar, então, essa condição. Primeiro a gente testou, agora vamos criar essa condição, assim, tá? Olha só, a gente tem aqui esses componentes, tá? Que a gente consegue separar essas listas, tá? Basicamente, eles que vão fazer, ó. Tu vai para esse lado aqui que é true e tu vai para esse lado aqui que é false, tá? Eu vou mostrar um bem famoso, que é o dispatch, tá? E é um dos que eu mais uso também. Deixa eu copiar isso para cá. Deixa eu trazer, na verdade, isso aqui para baixo. Beleza. Olha só, a gente já fez aqui, tá? Olha só, então as minhas curvas têm esses tamanhos, agora eu estou calculando. Pô, qual é aquela que é igual a 8? No caso ele falou, a terceira é igual a 8. Tá, o que eu vou fazer com ela agora? Pô, eu quero separar agora tudo que é 8 e tudo que não é 8. O que a gente pode fazer? O que ele pede? Ele pede um dispatch pattern, tá? E se vocês olharem o desenho, ele tá ali, ó, true, false, que é o padrão. E esse true, false, ele vem aqui, ó, dessa lista aqui que a gente criou, que a gente testou, tá? Então, olha só, esse false, false, true, false é esse pattern aqui. A gente pode pegar ele e ligar aqui, tá? E agora que a gente tem essa sequência, o que a gente quer separar? A gente quer separar, nesse caso, as nossas curvas, que estão aqui, ó. Beleza? Vou pegar agora aqui, ó, e botar na minha lista. Tá? Se vocês clicarem, ó, tu vê que não mudou nada, tudo está selecionado. Mas agora que a gente tem que fazer o seguinte, ó, pegar aqui, ó, curve. O A é tudo aquilo que for verdadeiro. No caso, ó, é aquela linha é igual a 8. E o que é false é o que não é verdadeiro. Então, no caso, seria todo o resto, digamos assim. No caso, que é o false. Então, ó, essa aqui respeita a esse teste, tá? Então, ela está nessa lista dessa condição, que é ser igual a 8. Beleza? Por exemplo, aqui o equality, vamos fazer o seguinte, eu vou usar o smaller than. Beleza? Ó, pode ser integer e vou botar aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui então 23 para a gente ter os valores. Olha só, os valores que eu tenho na minha lista são menores do que 23. O primeiro não, o resto todos são menores do que 23. Então agora que eu tenho esse false, false, true, true, false, não, desculpa, false, true, 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 a gente pode pegar ele e botar no pattern. E agora olha só, essas curvas que estão aqui, ó, são menores do que 23, mas essa outra aqui não é. E agora digamos o seguinte, ó, que eu quero que eu tenha minha definição e eu quero que aconteça alguma coisa com essa geometria, que é menor do que 23. A gente pode fazer o seguinte, ó, todas que forem menor do que 23 vão sofrer uma extrusão em Z. Ó, então vão ser aquelas ali, ó. Essas aqui vão sofrer uma extrusão em Z. E aqueles que não forem menor do que o valor que nesse caso 23, vão ser uma extrusão, eu vou botar aqui, ó, um valor, pô, vou botar assim, ó, 20. Tá? 20, vou botar assim, ó, esse aqui 10, só pra gente visualizar, esse aqui 10, e aqui em cima a gente põe 20, tá? Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Beleza. E agora olha só,
Tudo aquilo que respeita a condição que eu criei aqui, ó, o teste que eu fiz, que passa no teste, vai sofrer uma extrusão de 20 em Z, 20 unidades em Z. E o que não respeita vai sofrer só 10. E a gente pode mudar aqui, ó, pô, 23, beleza. Se eu botar aqui 19, olha só, mudou. Tá? Por quê? Porque aquelas curvas, ó, que não são menores do que 19 vão sofrer outra, que são menores do que 19 vão sofrer outro tipo de operação, digamos assim, que no caso é uma extrusão em 10, tá? E agora eu vou botar aqui, ó, 19, o outro valor é 8. Vou botar aqui, ó, 7. Ó, 7. E vocês vão ver que é muito normal no dispatch ele ficar assim, ó, tá? Por quê? Porque basicamente na lista nenhum respeita essa condição. A esse teste aqui, ó, ninguém passa no teste. Então todos eles vão ficar na segunda lista, ó. Todos vão sofrer uma extrusão de 10, tá? E isso é muito legal, gente, porque a gente consegue agora separar essas coisas. Por exemplo, assim, ó. Bom, essa lista aqui, ó, que são os valores que são menores do que 15, vão sofrer uma extrusão de 20 e eu vou botar aqui, ó, um custom preview, tá? Vou botar aqui, eu vou botar um sweat e vou botar aqui, ó, vermelho, tá? E aqueles que não são menores, eu vou botar um azulzinho. Azulzinho não, desculpa, eu vou botar um verde. Olha só. Desligar isso aqui. E agora a gente consegue testar isso aqui. Pô, quais as minhas curvas são menores do que 24? Olha, ele vai dizer, essas vermelhas são menores do que 24. E aí, digamos, porque é vermelho vai ter um erro, ou eu tenho que rever isso aqui. Vocês que sabem. Quais são as menores do que 35? Ó, todas são menores nesse caso. E as que são menores do que 10? Só aquela dali, tá? Então isso é muito legal, que a gente começa a criar essas condições e esses testes aqui dentro do Grasshopper. E isso aqui tu começa já a aplicar uma complexidade e também tu começa a fazer uma automação dos teus processos, dos teus algoritmos. Bom, e eu mostrei aqui foi o dispatch, né? Tem esse aqui também, ó, que é o cool pattern. Só que esse aqui ele só vai te dar uma lista, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, mesma coisa, ó, ele pede a lista e o pattern. Esse aqui é o pattern, essa aqui é a lista e eu vou botar aqui agora. Deixa eu tirar isso aqui. E ó, aqui ó, ele só vai dizer qual que é o true, qual que respeita a condição, tá? Ó, ele vai aumentando, ó, mas ele só te dá um aqui. Ele não vai te dar as duas listas do verdadeiro e do falso, então tu não consegue fazer esse esquema aqui das duas cores. Mas ele é muito bom também, não quer dizer que ele seja ruim. Às vezes tu não quer a segunda lista, não importa, então tu deixa só a lista que tu quer, certo? Depois tem esses outros aqui, ó, que é o cool index, tá? Que tem alguns tipos de testes que vão te retornar qual é o index naquela lista inteira, tá? E o cool faces, tá? Que é um também que eu gosto muito, que é quando a gente trabalha com mesh, que é uma coisa bem interessante também. Mas é só para mostrar para vocês que existem opções. Existem muitas opções. E também aqui, ó, eu fiz aqui esse rapidinho, esse Python aqui script, tá? E é uma coisa muito simples, tá? Muito simples mesmo. Eu vou copiar aqui esse slider e botar aqui para vocês um painelzinho também, tá? Olha só, eu vou entrar nele e basicamente assim, ó, se x for maior do que 10, o output eu quero que tu me dê true. Se não, tu vai me dar que o output ele é false. Beleza? Ok? Eu vou botar aqui, ó. Ó, 33, ele é maior do que 10? Ele é, então me dá true. 33, 6 é maior do que 10? Não, então me dá false. Isso aqui, ó, essa linha de código é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, gente, ó. Com smaller, com larger, mesma coisa, tá? Então tu não precisa nem pensar muito em querer fazer esse código com Python Script, tu pode usar essas ferramentas que o Grasshopper já tem. Mas eu só queria mostrar porque também tu pode criar tuas condições mais específicas, né, programando no Python. Mas isso aqui, ó, que a gente fez aqui, é o core, tá? É isso que ele está mostrando aqui. Beleza? É isso que a gente fez. Bom, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Eu sei que vai ter uma galera que não vai ter entendido de primeira e tal, às vezes fica até um pouquinho com medo, assim, de querer ver as coisas, condições e não sei o quê. Mas é bem simples, tá, gente? É bem simples assim, claro. No começo é muito complicado uma pessoa que acabou de conhecer isso criar condições e separar listas e fazer testes com formas que sejam gigantescas ou que exijam um data match muito grande. Mas assim, ó,
não se preocupem, tudo que a gente vai fazendo aqui, a gente vai indo aos pouquinhos e aos pouquinhos a gente vai implementando isso aos poucos. Na nossa aula de sábado a gente vai usar essas condições, então tu tem que assistir para entender bem o que a gente fez. Pra vocês verem como aquela condição vai ser assim, ó, muito jogo para a gente conseguir fazer o projeto que a gente vai fazer no sábado. Então assim, ó, não se preocupem, tá? É um assunto bem tranquilo, a gente vai conhecendo os componentes ao longo do tempo e o que eles podem fazer, como que a gente pode utilizar eles, tá? Mas eu espero que eu tenha sido muito claro nessa aula de hoje, beleza? Então, cara, se vocês gostaram do conteúdo aqui no canal dessa aula de hoje, pô, se inscreve aqui, deixa um likezinho também pra gente saber que vocês estão gostando, isso é muito importante, né? E ativa aqui a notificação, ativa aqui o sininho pra vocês não perderem nada do que a gente posta no YouTube. E também muito importante, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica. A gente tá postando muita coisa no nosso Instagram, não só sobre os vídeos, tá? Muita coisa extra tá lá no nosso Instagram. Então, no mais é isso e a gente se vê na próxima aula.